Podeis abrir, meus queridos irmãos, a vossa Bíblia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Versículo 38, meus queridos irmãos. Versículo 38, no capítulo 17, no 1 Samuel. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia no surrão, e lançando mão da sua funda, foi se achegando ao filisteu. Até aqui, meus queridos irmãos. Aleluia. Podeis assentar. Graças. Palavra que recebemos, aleluia, do Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos oportuniza. Aleluia. Estamos escalados para fazer essa obra e vem aqui pregar, aleluia. E digo, meus queridos irmãos, se há bancos vazios aqui, o Senhor está fazendo o mover das águas. Aleluia. Aleluia. Precisamos passar por esse processo para pregarmos para 3, 4, 5. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela desce do céu. Aleluia. Hoje é o teu coração. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqui vemos um ambiente de batalha. Aleluia. Onde o servo Davi, ali ainda uma criança, meus queridos, estava ali, aleluia, num vale. Um exército, aleluia, do inimigo ali se ajuntou. E aquele povo inimigo da nação de Israel não era só um exército, mas diz a palavra que era mais de um, aleluia. 5 exércitos, meus queridos irmãos, não com toda a sua totalidade. Mas os inimigos do povo de Israel, eles se ajuntaram para fazer um grande exército, para vencer o povo, aleluia, do Senhor. Aleluia. E diz a palavra que não eram só homens, meus queridos irmãos, mas eles tinham gigantes, aleluia. Eles trouxeram gigantes, recrutaram, aleluia, gigantes para assolar o povo de Israel. Glória, aleluia. E diz a palavra que ali no vale de Elá, o local onde aconteceu a batalha, estava ali o povo, aleluia, do Senhor. Saul, o rei constituído, estava ali, aleluia, dentro da sua tenda, porque diz a palavra do Senhor que ele já estava sendo atormentado por um espírito maligno. Glória a Deus, aleluia. Porque conforme os seus erros, porque ele buscava poder, aleluia, e não colocando Deus acima de tudo, ele perdeu o Espírito Santo. Ele errou e não se arrependeu, meus queridos irmãos. Estava ali o rei, dentro da sua tenda. Aleluia. E ele não tinha coragem de sair para fora, aleluia. Mas o Senhor sempre vai levantar um varão, aleluia, corajoso e fiel para com os seus princípios, para com a sua palavra, para me testificar, aleluia, não deixar ninguém envergonhar, aleluia, a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, diz a palavra que, falando de armadura, aleluia, quando Saul foi escolhido, ele era diferente. Diz a palavra que ele era um homem belo, com os ombros largos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O seu semblante era de rei. O povo que olhava para Saul olhava um rei, porque ele, olhando para ele,
tinha uma liderança diferente, só no olhar, porque ele foi criado assim. Não tinha homem em Israel que poderia ali ser comparado a Saul na sua beleza, na sua liderança, naquilo que ele passava, na sua primeira impressão. Mas de nada adianta, aleluia, ser belo, formoso, aleluia, se você, aleluia, não tem o Senhor como Salvador da sua vida, aleluia. Aleluia. Estava ali Saul dentro da sua tenda, não tinha coragem de sair para fora, mas Deus já havia preparado o homem, aleluia, segundo o seu coração, para fazer, aleluia, com que o exército dos filisteus ia cair, aleluia. Glória a Deus. Deus estava preparando um vaso, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Vemos aqui do lado um filisteu, aleluia, gigante, chamado Golias. E diz a palavra que por 40 dias, meus queridos irmãos, de manhã e de tardezinha, aleluia, saía à frente do arraial de Israel, saía à frente dos filisteus no campo de batalha. Glória a Deus. Aleluia. E ali ele dizia: não tem um homem em Israel que venha me enfrentar. Não tem um homem, aleluia, dentro do exército de Israel que venha me enfrentar. Glória a Deus. Aquele que me vencer, aleluia, poderá usar os filisteus como servo. Mas se eu vencer, aleluia, quero fazer esta nação por escrava. Vemos aqui o inimigo, meus queridos irmãos. O inimigo do povo de Israel, aleluia, aqui era Golias. Mas o inimigo das nossas almas também estava presente naquele dia, querendo fazer a nação escolhida do Senhor, aleluia, por escrava. Nos dias de hoje também, meus queridos irmãos, o inimigo está aqui, aleluia, neste mundo, tentando tragar alguém, tentando fazer com que os escolhidos do Senhor venham cair a perecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Golias, meus queridos irmãos, ele tinha estatura. Aleluia. Ele tinha experiência em batalha. Aleluia. Ele tinha armadura. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E diz que na sua cabeça veio um elmo. Aleluia. Ele já era um homem de grande estatura. Olhando aos olhos humanos, não poderia ser vencido. Um homem cruel, sanguinário, que usava dessa sua grande estatura para assolar povoados, nações, porque ele pelejava pelos seus deuses, pelo exército da Filístia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele tinha tudo, meus queridos irmãos, para derrotar aquele povo. Mal ele sabia, aleluia, que o Senhor não pode ser derrotado. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Davi, meus queridos irmãos, antes de chegar aqui na tenda, aleluia, Deus de bondade, Deus de amor. ele estava lá na casa do seu pai, aleluia, porque os seus irmãos vieram à batalha. Ele já havia sido ungido, meus queridos irmãos, o Espírito, aleluia, já tinha se apossado dele. Oh, glória! O Senhor o escolheu pelo seu coração, aleluia, da casa do seu pai Jessé. Glórias ao Senhor Jesus. E o Senhor vai dar a oportunidade, aleluia, a Davi, para levar o alimento para os seus irmãos, aleluia, lá no campo de batalha. Mas Davi era diferente. Davi era diferente, aleluia. O Senhor já havia ungido. Ele irá chegar lá, meus queridos irmãos. E assim como Golias saía pela manhã e pela tardezinha, pela manhã e à tarde, para dizer a Israel que eles eram pequenos e que ia cair nas suas mãos, naquele dia chegou esse pastor de ovelhas, chamado Davi, com a provisão. E quem sabe ele olhando, ele viu, meus queridos irmãos, aleluia, o filisteu, aleluia, soando com palavras o seu povo, aleluia. E não só este povo, mas Golias assolava a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Davi vai chegar e dizer, meus queridos irmãos, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivos? Aleluia. Louvado é o Senhor Jesus.
glória. Glória. Ele dizia: quem é esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. Aleluia. Jeová ele é. Davi ele representava, aleluia, a Deus ali. E aí no menino, aleluia, ele tinha coragem daqueles que os grandes homens ali, que já haviam pelejado muitas pelejas, estavam ali se acovardando, aleluia, naquele momento. Mas Davi era diferente, aleluia. Ele vai chegar à tenda, irá se dispor para a peleja, aleluia. Glória a Deus. Ele já havia conhecido o rei, mas o rei estava numa loucura que nem o conheceu, porque quando o espírito maligno se apossava, aleluia, de Saul, Davi tocava a harpa para o rei, aleluia, louvores ao Senhor, aleluia, e esse espírito que se apossava de Saul saía no mesmo momento, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Davi era diferente, porque ele tinha o Senhor na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo o Glória a incitava Deus. e se apossava dele. Aleluia. Ele tocava a sua harpa ali. Aleluia. E não tinha espírito maligno que não saísse, aleluia. Aleluia. Porque era Deus que estava com ele. Glória. Aleluia. Deus. Aleluia. Maravilha, Senhor. Ele irá entrar na tenda, aleluia. E comovido, aleluia, de uma grande comoção ali, ele. Porque ele já havia dito: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele irá entrar na tenda, aleluia. Irá dizer para Saul: não desfaleça o coração por causa desse filisteu. O teu servo pelejará contra ele, aleluia. Aleluia. Quem sabe ali Saul olha apenas um menino. Quem sabe conheceu o seu semblante, porque Davi frequentava o castelo para tocar a harpa. E aquele povo, garanto que irá dizer, aleluia, meus queridos irmãos, mas não aguenta 2 minutos nas mãos do Golias. Olha o tamanho do gigante. Aleluia. Porque o povo só pensa no tamanho da luta, meus queridos irmãos. Glória. Glória a Deus. E às vezes o próprio povo, aleluia, do santo do Senhor, aleluia, que estava ali, as tribos de Israel estavam na peleja, quem sabe se acovardando ali, estava em cegueira. Quantos milagres os seus antepassados fizeram, porque o Senhor entregou muitas coisas nas mãos deles. Eles não poderiam ter se lembrado nesse momento. Precisava um menino ali abrir os teus olhos, aleluia. Aleluia. E ainda eles não acreditavam, aleluia, a ponto de o rei, aleluia, pegar a sua armadura e dar a Davi. Diz a palavra que Davi era pequenino, era pequeno e ruivo, aleluia, e tinha o semblante, aleluia, como um adolescente, era pequeno. Como poderia servir a armadura de Saul, um homem de grande estatura? Aleluia. Glória a Deus. Mas Davi, ele ia recusar a armadura, meus queridos irmãos. Ele irá colocar a armadura no seu corpo. E tentando caminhar com a armadura, ele vai ver que a armadura não serviu para ele. Não é por causa do tamanho, é por causa que essa armadura o engessava, aleluia, o detinha para fazer aquilo que o Senhor não mandava fazer. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, meus queridos irmãos, nós corremos atrás de armaduras, aleluia. E essas armaduras podem ser pessoas, podem ser locais, até um trabalho que tu almeja, aleluia. Glória a Deus. Mas essa armadura, ela te detém, aleluia, ela te engessa, e não podemos compreender, aleluia, o que Deus quer na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Às vezes queremos ser bem sucedidos, meus queridos irmãos, queremos, aleluia, passar, aleluia, numa grande faculdade, queremos ter um carro, um trabalho melhor, aleluia, queremos ter o melhor desta terra. Mas o Senhor
te fala, essa armadura não serve para ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A armadura que eu preparei para ti é espiritual, aleluia. Glória a Deus. Deus tem poder. O mundo não consegue contemplar aquilo que eu quero te dar, aleluia. Glória a Deus. E Davi diz a palavra que dispensando a armadura, meus queridos irmãos, ele vai sair dali e vai lá no riacho, no ribeiro, e vai pegar 5 pedras, meus queridos irmãos, e colocar no seu alforje. Glória a Deus, aleluia. E com 5 pedras, aleluia, uma funda e um cajado, ele lá sair a peleja, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe a armadura, lá em Efésios, aleluia, já estava ali Davi, Aleluia. com a armadura espiritual do Senhor, aleluia. Glórias ao Senhor. Quem sabe ele tinha, aleluia, ali, nós todos sabemos que ele, aleluia, tinha ali os frutos do Espírito na sua vida. Aleluia. Deus. Ele já tinha a justiça, já tinha a fé, a verdade, Aleluia. aleluia, a paz, a salvação, a plenitude do Espírito, Deus. do Espírito Santo pleno na sua vida. Oh, glória. Ele já estava cingindo com o cinto da verdade, aleluia. Maravilha, papai. Te adoramos. Glória a Deus. Glória a Deus. E com as pedras do ribeiro, ele ia chegar, aleluia, ali. Te adoramos, Espírito Santo. Te glorificamos. Meus queridos irmãos, e irá encontrar o gigante. E o gigante, meus queridos irmãos, vai dizer assim: Glória a Deus. sou eu algum cão para vires a mim com paus? Irá amaldiçoar Davi, e pelos deuses amaldiçoa Davi. Glória a Deus. Porém Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Aleluia. Exércitos, Glória a Glória Deus ao de Senhor, Israel, Deus. a quem você tem afrontado, aleluia. Glória a Fala ao Senhor, Jesus. Quem sabe neste momento, meus queridos irmãos, lá do céu, aleluia, os anjos olhavam e diziam: este pequenino não tem nada, mas tem tudo, o Senhor está com ele. Aleluia. Ele tem se levantado, aleluia. Glória, glória, glória. Ele tem se levantado, meus queridos irmãos, a defender ao Senhor, aleluia. Aleluia. Deus tem poder e glória. Que belíssima criação, quem sabe os anjos diziam: Oh, glória. imagem e semelhança do Altíssimo, Aleluia. Glória a um menino combatendo contra esse gigante. Glória a Deus. Quem sabe os anjos jubilavam e se alegravam. Um pequenino está ali defendendo o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes pedimos essas situações, meus queridos irmãos, que o próprio Deus nos conceda situações que nós podemos, aleluia, chegar ao ponto, aleluia, de nós defendermos ao Senhor com a palavra, aleluia, Aleluia. de não deixarmos ninguém, aleluia, dizer uma palavra negativa a respeito de Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Glória, Aleluia. Senhor. Espírito Santo. Os filisteus, aleluia, eles não estavam agindo com justiça, meus queridos irmãos, porque colocaram um gigante contra qualquer um dos homens que estava ali. Não era agir com justiça, Glória a Deus, aleluia. porque não tinha homem que poderia derrotar Golias. Mas o Senhor é o Deus do impossível, das Aleluia. causas impossíveis. Glória a Ele preparou o menino, aleluia, porque assim, pensamos assim, Davi, ele não aceitou a armadura, ele não aceitou arma nenhuma, porque ele queria que Deus aparecesse na sua vida, Aleluia. Glória a Deus. e não ele aparecesse naquele momento, Glória, meus queridos aleluia. irmãos. Davi, ele retirou a armadura porque ela não era compatível com ele. Aleluia. Às vezes, aleluia, o inimigo nos dá armadura, aleluia, para nos deter, meus queridos irmãos. Mas não podemos tomar para si essa armadura, aleluia, que não é nossa. Aleluia. A armadura
te mobiliza, te ingesta, te detém. Essa armadura não te permite você ser instrumento nas mãos do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saul, ele tinha armadura, meus queridos irmãos, mas ele não tinha a coragem do servo Davi. Ele não tinha mais o Espírito Santo, ele não tinha mais unção, assim como Davi o tinha, meus queridos irmãos. Deus vivo, aleluia. O maior desafio de Davi não era Golias, meus queridos irmãos. O maior desafio de Davi era o povo descrente. Glória a Deus, Aleluia, e sem coragem. Aleluia. Cego, aleluia, para as coisas divinas. Aleluia. Não conseguia enxergar que se eles clamassem ao Senhor, o Senhor iria preparar o varão. Glória a Deus, aleluia. Meu O Deus. povo não conseguia, aleluia, defender ao Senhor ali, eles eram muitos. Glória a Deus. Precisou vir um menino para ser levado, aleluia, à frente do campo de batalha para a peleja, Glória a Deus. derrubando ali a afronta do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos, aleluia, desfazer de toda a armadura que não é nossa, porque o Senhor nos dá os talentos necessários para que podemos frutificar, aleluia, e caminhar com Ele. Glória a Deus, aleluia. Davi sabia os seus talentos, conhecia o que o Senhor tinha dado, um coração segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Davi era pastor, meus filhos de mão de ovelha. Glória a Deus. E antes mesmo de ele dizer para Saul que ele queria ir à peleja, ele disse ao rei: eu tenho matado leão e urso. Aleluia. E quando o leão pegou, aleluia, a ovelha, eu o retirei da sua boca, pegando pela sua barba, aleluia, e me preocupando ali, tirei a ovelha da boca do leão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Davi contou ao rei as experiências que ele teve, e exaltando ao Deus, aleluia, de Israel na sua vida, porque ele jamais disse que a força era dele, ele disse que a força era do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que possamos ter esse coração igual a Davi, porque sabemos que quando esse servo Davi pecou, no mesmo momento ele se arrependeu. Aleluia. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. As nossas expectativas, meus queridos irmãos, é uma, mas a do Senhor é outra para com a nossa vida. Glória a Deus. Não podemos deixar este reino, aleluia, para depois. Glória É a Deus. agora que o Senhor nos chama. Aleluia. Glorioso seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Não podemos vestir, meus queridos irmãos, a armadura que tira a nossa identidade. Glória a Deus, aleluia. Nós somos, aleluia, a quem o Senhor nos chamou para pregoar este evangelho. Aleluia. A nossa vida precisa ser exemplo, meus queridos Glória a irmãos. Deus. E mesmo quando estamos fracos, o Senhor nos faz forte. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E exemplificando a nossa vida, não vai dizer que não caímos em tentação, em batalha, mas o Senhor nos dá o renovo. Aleluia. Porque pela graça do Senhor vivemos um tempo de misericórdia, de Aleluia. perdão. Glória a E Deus. se arrependemos de coração, Ele nos perdoa. Aleluia. E no mesmo momento somos ensinados pelo Espírito Glória para a que Deus. podemos nos levantar de novo. Glória a Deus, aleluia. Vivemos um tempo de renovo, meus queridos Glória a irmãos. Deus. Sim, meu Deus. E pegando ali no ribeiro 5 pedras, ele irá dizer ao filisteu, aleluia, Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. assim diz a palavra: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Ele vos entregará nas minhas mãos, aleluia. Glória a teu nome, Glória ao Aleluia. Senhor. Senhor. Conjecturando eu aqui, meus queridos irmãos, Davi pegou 5 pedras. Aleluia. Ali dizia ele, J-E-S-U-S. Ele estava levando Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava levando Jesus com ele, aleluia.
e está de Gênesis e Apocalipse em todas as escrituras. Aleluia! Rei da glória. Aleluia. Santo é o Senhor. Através da descendência da raiz de Davi veio Jesus. Aleluia. Glória, E nesse glória, momento glória. Deus preparou o menino para ganhar um gigante. Não importa o tamanho, aleluia, da tua luta, meus queridos irmãos. Quem sabe tem alguém te afrontando, aleluia, assim como Golias afronta. E quem sabe às vezes é dentro do teu lar, aleluia, a ponto de você, aleluia, não conseguir mais orar, aleluia. Mas o Senhor fala a você hoje, não tem gigante, aleluia, que se coloque, aleluia, de pé, na presença do Deus vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E pegando essa pedra, meus queridos irmãos, o Senhor da autoridade que o Senhor tinha dado a ele, com uma pedra, aleluia. Quem sabe é o J, aleluia, da justiça. Ele irá tirar, aleluia, ali, irá derrubar o gigante. Glória a Deus. Mas a força não era de Davi, Aleluia. a força era do Senhor, Glória a aleluia. Deus. Deus vivo, aleluia. E com autoridade, aleluia, que ele se levantava e dizia: quem é esse incircunciso que se levanta contra Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irá cair o gigante, meus queridos irmãos, e com a própria espada do gigante irá ali o menino, Davi, ungido do Senhor, irá cortar a sua cabeça. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irá cair o gigante, meus queridos irmãos. Maravilha, meu Deus. Quem sabe tem um gigante na tua vida, meus queridos irmãos, que ainda não foi derrotado. Glória a Deus. Mas eu creio num Deus, aleluia, das causas impossíveis. Aleluia. Um Deus que está comigo de dia e de noite. Glória a Deus. 24 horas desse dia. Glória Que está a Deus. preparando não só uma bênção, meus queridos irmãos, mas está preparando algo diferente Aleluia. para mim e para a tua vida. Aleluia. Esse gigante vai cair, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Creia no Deus, aleluia, que tem te chamado, aleluia. Aleluia. A armadura, meus queridos irmãos, que o Senhor manda nos revestir, ela não é carnal, ela é espiritual, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Entenda, meus queridos irmãos, que essa armadura espiritual ela se consegue dobrando os joelhos, ela se consegue, aleluia, é na intimidade. E não tem gigante, aleluia, que não vai cair, porque é o Senhor que vai entregar nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Antes dele ir à peleja, meus queridos irmãos, Santo, santo. o Senhor ungiu. E com essa mesma unção que o Senhor te deu, aleluia, Aleluia. Aleluia. você vai caminhar e o gigante vai cair, Glória porque a o Deus. Senhor, aleluia, Ele te entregou nas tuas mãos, aleluia. Aleluia. Por essa mesma unção, meus queridos irmãos, Davi foi ungido, Glória a Deus. porque quando Deus entrega nas suas mãos leão, urso, gigante, Aleluia. é deserto, é batalha. Aleluia. Lá na frente tem promoção, tem reinado. Aleluia. Aleluia. Bendito o teu nome, Senhor. Deus de poder. Santo, Você precisa estar ungido santo. para algo grande. Glória a E Deus. se o Senhor te unge, te chama, Aleluia. não tem deserto, não tem leão, não tem gigante que vai ficar na tua presença, te afrontando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te coloque, aleluia, hoje receba esta palavra. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Porque Deus levanta quem Ele quer. É os Aleluia. pequeninos que Ele quer capacitar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. E Aleluia. não tem gigante que vai te afrontar a ti e a Deus, aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus, meus queridos irmãos. E Aleluia. te revista da armadura que o Senhor te dá, que não é carnal, mas é espiritual. meus Aleluia. queridos Glória irmãos. a Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Se coloque de pé, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, aleluia, e se coloque na presença do Senhor, aleluia. Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai,
Cá estamos mais uma vez, Pai querido, com a oportunidade, Senhor querido, aleluia, de levar, de trazer esta mensagem, Pai querido, essa mensagem que foi entregue, Senhor, aos teus filhos e filhas, Pai querido. Eu te agradeço, Senhor, por me utilizar, Pai querido, por me fazer instrumento, Senhor querido, mensageiro, Pai, prego esta palavra, Pai querido. E nós possamos, Pai querido, nos revestir de toda a armadura do Senhor, Pai querido, da justiça, Pai querido, da verdade, Senhor querido, do Espírito, Senhor querido, nos colocarmos na Tua presença, Senhor querido, e as setas, Pai querido, inflamadas do inimigo, Pai querido, não venha chegar na nossa vida, na nossa casa, Pai querido, na nossa tenda, Pai querido, mas o Teu Espírito ainda venha matar, Pai querido, tudo que é do maligno na nossa vida, Pai querido, que nós, Senhor querido, possamos ter espírito, possamos ter coração, assim como Davi, que venha se preocupar, que venha nos compromissar, Senhor querido, e não deixar que o inimigo venha afrontar esta obra, venha afrontar o teu nome, Senhor querido, que nego incircunciso, Pai querido, possa afrontar os exércitos dos meus filhos, Senhor querido, que nós colocamos, Senhor querido, em servidão, Senhor querido, a esse Deus, a este Filho, chamado Jesus, que pelo nome de Jesus, aleluia, possamos vencer todas as batalhas, aleluia, que o Senhor nos dá, que o Senhor possa nos dar força, Senhor querido, e por esse alimento que o Senhor tem nos dado, que desceu o coração, aleluia, da tua noiva hoje, Senhor querido, o Senhor possa entregar, aleluia, nas nossas mãos, o gigante que tem afrontado, aleluia, dentro da tua casa, aleluia, que possa cair pelo nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, glórias a Deus. Revista, Pai querido, todos os meus irmãos e irmãs, também aqueles que não vieram hoje, Pai querido, de toda a armadura do Senhor, Pai querido, nos dê um espírito de Davi, um espírito de coragem, Pai querido, que possamos ser corajosos, Pai querido, e marchar, Senhor querido, por aquilo que o Senhor nos mandou fazer, Pai querido. E não tem inimigo, Pai querido, que venha, Senhor querido, a estar de pé diante da palavra do Senhor, aleluia, que é luz para os nossos pés, Pai querido. Oh, Senhor querido, lâmpada, Senhor querido, para os nossos pés, aleluia. Oh, Senhor querido, fala aos corações desses filhos que pedem por algo diferente, porque Davi era diferente, Pai querido, e tudo aquilo que tem na Tua palavra, aleluia, que nos remete a algo, Senhor querido, diferente, que é, Senhor querido, esses servos e servas que se colocaram, aleluia, da maneira correta, na Tua presença, Senhor querido, nos espelhamos. Queremos, Senhor querido, também, porção dobrada de coragem, desse espírito de Davi nesta noite, Pai querido. Oh, Senhor, que Ele esteja conosco, Pai querido, sacia nossa sede, Pai querido, porque não há outro além de Ti. Nos dê o melhor, Senhor querido, porque também temos nos entregado na Tua presença, Pai querido. Fala conosco, Pai querido, e nos dê o melhor, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai querido. Amém e amém, Senhor. Aleluia.